Com muita alegria, eu quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aproveitando que os irmãos estão em pé, por gentileza, abram as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São João. Eu quero ler o capítulo de número 13, vamos ler do versículo de número 21 até o versículo de número 30. Quero louvar a Deus esta noite pela honrosa oportunidade de rever aqui o meu amigo, pastor Misael. Deus o abençoe, é uma honra estar com o senhor. Muito obrigado, viu, pelo seu carinho de sempre. Os obreiros desta casa, irmã Edilene, Deus abençoe. É uma família que Deus me deu como amigo, e eu louvo a Deus. Deus abençoe os irmãos, viu? Louvar a Deus também pela vida da minha mamãe, que está ali, a minha esposa, minha mana Madalena, meu cunhado, e a Roberta e a Ana Júlia. Convidei para que elas estivessem aqui, e elas vieram. Que bom, viu? É muito bom estar com vocês. Eu também trago um abraço lá da nossa igreja, Assembleia de Deus Ministério do Belém, ali em Barueri, para toda essa igreja. Considerem-se abraçados, em nome do Senhor Jesus. Muito bem, Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista São João, capítulo 13, versículo 21. Depois de dizer isto, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. Simão Pedro fez um sinal a esse para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então aquele discípulo, reclinando-se ainda mais sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? E Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou no coração dele. Então Jesus falou a Judas: o que você pretende fazer, faça-o depressa. Nenhum dos que estavam à mesa, entretanto, entendeu porque Jesus tinha dito isso, pois como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele: compre o que precisamos para a festa, ou então que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu, e era a noite. Amém. Tomem os vossos assentos em nome do Senhor Jesus. Enquanto os irmãos estão se assentando, eu quero pedir a liberdade ao pastor Misael para divulgar aos irmãos aqui. Deus me deu a oportunidade de lançar 4 livros. Dos 4, eu consegui trazer um aqui para os irmãos hoje, que é esse daqui, que se chama O Novo Divórcio, uma palavra bíblica, jurídica e teológica sobre casamento, divórcio e segundas núpcias. Nesse livro eu falo sobre os 5 fundamentos do casamento, falo também sobre as 4 situações que Deus suporta o divórcio. É claro que o divórcio nunca foi e não é um projeto de Deus, mas Deus suporta o divórcio em 4 situações na Bíblia. E falo também sobre a questão da digamia, ou seja, das segundas núpcias, aqueles
que casaram e se divorciaram, pode casar de novo ou não? É sobre esse assunto que eu trato aqui também, e vale a pena a leitura. É um tema espinhoso, delicado, mas vale a pena a leitura para que os irmãos tenham assim um ponto de vista sobre esse assunto. No final eu vou estar ali expondo, R$40, e quando os irmãos adquirem, os irmãos me abençoam e me motivam a continuar escrevendo em nome de Jesus. Muito bem, eu quero pregar hoje a respeito de intimidade com Cristo, e esse texto que nós lemos, ele é um texto que fala sobre muitas coisas e traz muitos ensinos. Mas uma coisa que a gente percebe nesse texto de João 13, fechando o capítulo 13 de João, é a respeito do relacionamento entre João, o apóstolo, e Jesus. E esse texto mostra o João íntimo de Jesus. Nós podemos ver a intimidade de João com Jesus, primeiro no aspecto físico. João era íntimo de Jesus porque ele guardava sempre com Jesus um relacionamento de proximidade física. Os irmãos sabem muito bem que o Leonardo da Vinci, ele pintou a grande ceia, e quando ele faz a cena da grande ceia, obedecendo às posições que os evangelhos descrevem em relação a onde estava cada discípulo quando estava sentado à mesa com Jesus, ou quando estavam sentados à mesa com Jesus, o Leonardo da Vinci, de forma muito diligente e observando os textos bíblicos, coloca João sentado imediatamente ao lado de Jesus. E é exatamente isto que nós vemos na descrição do Evangelho de João, que na mesa da ceia, João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, discípulo de Jesus, pescador, que se transformou em pescador de homens, no sentido de trabalhar para o Evangelho do Reino de Deus. João, ele está fisicamente na ceia, próximo e íntimo de Jesus. Eu tenho a alegria de ter a amizade de uma pessoa que foi coronel, hoje até me ligou agora à tarde, dizendo que estava indo lá na nossa igreja, em Barueri, e ele foi comandante do arsenal ali em Barueri, foi comandante dos quartéis ali nas adjacências. E esse comandante, de vez em quando, me chamava para almoçar lá e a gente conversava. Mas ele não chamava só a mim, ele chamava outras pessoas também. E quando nós íamos para o almoço, ele sempre tinha uma mesa grande, e ele sentava na ponta da mesa, e ele que definia onde cada pessoa iria se assentar à mesa. Não era escolhido aleatoriamente. Com o grau de intimidade que a pessoa tivesse com ele, sentava mais próximo ou mais distante. Se você vai, por exemplo, para um jantar com um pastor, às vezes acontece isso no final de uma festa, de um congresso, o pastor chama a gente para jantar, então você vai jantar lá, você espera o pastor definir as posições nas mesas. Por quê? Porque isso tem uma mensagem também. Às vezes o pastor quer tratar de um assunto, às vezes tem a ver com a intimidade. A verdade é que a posição que se senta à mesa indica proximidade ou distância. E eu também já fui chamado em muitas reuniões que eu não queria nem ver a cara de quem estava dirigindo a reunião, que eu sentei bem longe, né? Torci para não ter um lugar para mim à mesa, né? Você também já deve ter passado por essa situação. Então, o discípulo João, ele tem intimidade com Jesus, e essa intimidade é uma intimidade física. Ele pode estar ao lado de Jesus, e ele pode estar não só ao lado de Jesus, mas ele pode sussurrar no ouvido de Jesus, e isso mostra uma grande intimidade, uma intimidade física. Mas ele não tinha apenas uma intimidade física, ele tinha também uma intimidade
espiritual. É muito interessante que nós vemos 12 discípulos, dos 12 nós vemos 3, e dos 3 nós vemos em João o discípulo espiritualmente falando que era mais quebrantado, ou que demonstrou o maior quebrantamento diante de Cristo, uma maior sensibilidade, uma maior humilhação, uma maior disposição. João, ele é íntimo no aspecto espiritual, e é por causa disso que Jesus vai dar para ele, por exemplo, a oportunidade de escrever 5 livros da Bíblia. Por causa disso, ele vai ter a oportunidade de ter a vida mais longeva. Por causa disso, Jesus o priva, e Jesus o guarda, e Jesus o protege de morrer de forma violenta, e por uma soberania de Jesus, dada essa intimidade espiritual, Jesus diz que João vai morrer de causas naturais, e João é o apóstolo que morre com maior idade, e morre na condição mais favorável. Ele morre em Éfeso de morte natural. Não é que ele não sofre, ele sofre, mas ele não morre em decorrência do martírio, em decorrência das feridas, em decorrência das agressões. Ele morre de causas naturais, e ele também recebe a revelação do Apocalipse, ou seja, nós não temos a mensagem na Bíblia de Pedro indo aos céus, nós não temos a mensagem na Bíblia de Tiago indo aos céus, no sentido de ir receber revelações e voltar para falar para nós, mas nós temos João subindo no Apocalipse aos céus, e lá nos céus recebendo revelações extraordinárias de Deus. Então ele tem uma intimidade física, mas ele também tem uma intimidade espiritual. Quando a gente lê as cartas de João, por exemplo, ele vai falar que ele diz não a respeito de filosofias, não a respeito de palavras, não a respeito de retóricas, mas ele diz assim, aquilo que os meus olhos viram, aquele em quem as minhas mãos tocaram, e a voz daquele que os meus ouvidos ouviram, é deste que eu tenho que falar para vocês, mostrando uma intimidade muito profunda e uma capacidade de entranhamento nas suas relações com Cristo muito marcante. Então João, ele é íntimo no aspecto espiritual, mas ele também é íntimo no aspecto emocional. Ele tem um apego emocional com Cristo, e esse apego emocional mostra que ele está do lado de Jesus, e o texto fala que ele reclina a sua cabeça no peito de Jesus. Ele tem essa liberdade. Qual é o ritmo da batida do coração do seu pai? Qual é o ritmo da batida do coração da sua mãe? Qual é o ritmo da batida do coração da sua esposa, do seu esposo, do seu filho, da sua filha? Ora, para alguém reclinar a cabeça no nosso peito e ouvir o ritmo da batida do nosso coração, é porque essa pessoa guarda conosco uma intimidade muito profunda. Nós não sabemos a quantos de frequência cardíaca o coração de Jesus batia, mas João era capaz de dizer a quantos de frequência cardíaca o coração de Jesus batia. Ele ouvia o coração do Senhor. Isso fala desse relacionamento emocional. O relacionamento emocional de Jesus com João e de João com Jesus era tão próximo que na cruz o Senhor Jesus vai falar a respeito de um discípulo, dizendo: Maria, aí está o teu filho, e esse filho era João, e João, aí está a tua mãe. Quer dizer, Jesus conhecia as debilidades, as fraquezas, e sabia que João precisava emocionalmente ser fortalecido, então ele tem intimidade emocional com Jesus. E ele também tem uma outra intimidade, que é uma intimidade de pensamento. Ele tem essa facilidade
intimidade de compreender as falas de Jesus. E é muito bonito que esse texto que a gente leu mostra o Pedro conversando com os demais discípulos a respeito de quem seria o traidor, mas ninguém ousou falar com Jesus. E aí então o Pedro faz um sinal para o João que está do lado de Jesus entende o sinal e sussurra no ouvido de Jesus: quem é, Senhor? E aí Jesus vai e diz para ele: aquele que coloca comigo a mão no prato e aquele que recebe um bocado de pão que eu dou. Então Jesus, ele fala com ele e o João entende, o João compreende, o João tem esse apego mental, intelectual, de raciocínio, ele tem uma intimidade, ele pensa mais ou menos parecido com Jesus, porque ele vai entendendo os sussurros de Jesus, os sinais de Jesus, os gestos de Jesus, as condutas mais singelas de Jesus. Às vezes isso acontece muito com o casal. Casal, quando é muito íntimo, se entende no olhar. Casal, quando é muito íntimo, pequenos gestos entregam mensagens enormes, não é verdade? Se você for tentar dizer assim: o que ele te disse, o que ela te disse, e ele for tentar explicar, você vai ver que é meia hora de conversa. Ele vai falar meia hora de conversa num simples gesto. João tem isso com Jesus, uma grande intimidade. E aí o João coloca então para nós um modelo. Qual é o modelo? O modelo é que nós também, a exemplo desse apóstolo, devemos buscar intimidade com Jesus. Nós devemos também desenvolver proximidade com Jesus. Nós devemos também desenvolver amizade com Jesus. Nós devemos também desenvolver comunhão com Jesus. Nós devemos ser íntimos de Jesus. Jesus deseja ser íntimo de cada um de nós. Quantos querem se tornar aqui íntimos de Jesus? Aleluia, glória a Deus. Eu quero ser íntimo de Jesus. Eu quero ter proximidade com Jesus, eu quero ter amizade com Jesus, eu quero ter cumplicidade com Jesus, eu quero, aleluia, ter tanto intimidade com Jesus que eu ouça a batida do coração de Jesus, do meu mestre, eu ouça a sua voz, eu entenda as suas indicações, eu entenda suas palavras, eu entenda seus ensinos, seus conselhos, suas ordens. Eu quero ter intimidade com Jesus. Às vezes a gente é íntimo do cônjuge, é bom que seja e deve ser, mas isso não é suficiente para fins soteriológicos. O nosso cônjuge não é capaz de nos levar aos céus. Só a intimidade com Jesus é que nos garante a morada na mansão celestial. É bom ser íntimo dos filhos, é bom ser íntimo dos amigos, é bom ser íntimo do pastor para confidenciar a ele algum tipo de problema e de dificuldade. É bom ser íntimo dos irmãos, dos líderes de departamentos, mas nenhuma destas intimidades horizontais nenhuma delas é suficiente a não ser a intimidade com Jesus, o nosso Senhor. Essas intimidades aqui são boas, mas a intimidade com Jesus é essencial, ela é maravilhosa. Se você se sente um pouco distante de Jesus, eu quero dizer para você que o caminho está aberto para que você saia daqui mais próximo de Jesus. Jesus quer ouvir a tua voz, Jesus quer ouvir as suas palavras, Jesus quer falar com você, quer derramar sobre você o óleo da sua graça e da sua misericórdia. Jesus quer que cada um saia daqui mais íntimo dele, mais próximo dele, aleluias, mais renovado por ele, mais fortalecido por ele, aleluia, glória a Deus. A coisa mais íntima, mais gloriosa que nós devemos desejar é essa intimidade com Jesus. Agora, como é que a gente faz para desenvolver essa intimidade com Jesus, baseando-nos na biografia de João? Nós desenvolvemos a intimidade com Jesus fazendo algumas coisas. A primeira delas é apresentando para Jesus sem pudores os nossos defeitos. É interessante que o João, ele é um discípulo que torna-se amado, ou mais amado, porque ele não esconde as suas imperfeições diante de Jesus. Ele aprendeu a submeter ao seu mestre as suas fraquezas e as suas falhas.
E aí eu vou dizer para os irmãos, pelo menos aqui, 2 ou 3 situações que João não camufla os seus defeitos, ele não esconde, ele não blinda as suas deficiências, as suas debilidades, ele confessa para Jesus, e aí ele recebe perdão, misericórdia e graça, e o perdão, a misericórdia e a graça geram maior intimidade com Jesus. Por exemplo, lá em Lucas capítulo 9, versículo 54, o João ali, junto com o seu irmão Tiago, quando eles veem que Samaria não quer receber Jesus, a palavra de ambos para Jesus, e João toma a frente para falar, a palavra é esta: Senhor, nos permita orar para que aconteça aqui o que aconteceu com Elias, caia fogo do céu e destrua toda a cidade de Samaria, toda a região de Samaria e as cidades que compõem a região de Samaria. Quer dizer, ele é um indivíduo iracundo, é um indivíduo raivoso, ele é um indivíduo que tem uma fera dentro dele, ele é um indivíduo que ele pode até parecer brando, manso, ele pode até parecer acanhado, ele pode até parecer singelo e simples, mas no seu interior tem uma voz de revolta, tem uma voz de revanche, tem uma voz vingativa, tem uma voz reacionária, e ele então expressa isso diante de Jesus, dizendo: Senhor, me dá poder como o Senhor deu para Elias, mas não é para que eu salve pessoas, é para que eu coloque fogo em Samaria e todo mundo respeite o Senhor. Às vezes a gente quer esconder quem a gente é de verdade, às vezes a gente fica com aquela carinha de ovelha, mas no fundo a gente é lobo. Às vezes a gente fica escondendo os nossos sentimentos, as nossas intenções, o que nós levamos dentro de nós, e isso vai nos afastando de Deus. Abra o seu coração e revele o que você tem dentro de você, e saiba, o Senhor não vai lhe censurar, o Senhor vai derramar graça sobre a sua vida, vai derramar misericórdia, vai perdoar a sua vida e vai te dar intimidade com Ele. Nós temos nos salmos os chamados salmos de implicações. O que são salmos de implicações? São salmos que não ornam, como diz a minha mãe Henrique, isso não orna, né? Então não ornam com a teologia do Novo Testamento. O que são os salmos de implicações? Aqueles salmos que os salmistas diziam assim: Senhor, pisa na cabeça dos meus adversários, Senhor, quebra os dentes dos meus inimigos. E tem hora que a gente, cheio de pudores, como se estas raivas e estas angústias e essas agonias nunca tomassem conta de nós, a gente vai escondendo e dizendo assim: ao esconder está a verdadeira santidade. Não, a verdadeira santidade está quando a gente rasga o coração e diz: esse sou eu, Senhor, mas eu conto com a tua graça, eu conto com a sua misericórdia, eu conto com a sua bondade, e a bondade de Deus se revela, a bondade de Deus se manifesta, a bondade de Deus nos alcança. Levante a sua mão, por gentileza, levante a tua face, por gentileza, levante a tua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor. A gente esconde o nosso interior como se fosse possível esconder Deus. A gente guarda o que tem dentro de si como se fosse possível camuflar de Deus. Não, a gente esconde da igreja, a gente esconde da família, mas aquilo que nós temos dentro de nós, por Deus, porque Ele olha com olhar como chama de fogo sobre nós. Outra coisa que Ele vai fazer num outro momento, Ele vai desejar os primeiros lugares. João e Tiago pediram os primeiros lugares no reino, lá em Marcos capítulo 10, 37, eles vão e dizem para Jesus: Jesus, nós sabemos que o Senhor vai se tornar rei, e que o Senhor vai montar aí uma diretoria, e quando o Senhor montar a sua diretoria, nós queremos fazer um pedido para o Senhor, e o nosso pedido é este: o Senhor só precisa garantir para a gente 2 lugares, só 2, um à direita imediatamente e um à esquerda. O Senhor não precisa dar a presidência, o Senhor só dá a primeira vice-presidência e a segunda vice-presidência, nós já estamos satisfeitos. Ou então, Senhor, o Senhor me coloca como secretário e coloca o outro como primeiro tesoureiro, e está tudo certo. São posições de honra, são posições nobilíssimas,
quer dizer, eles desejam os primeiros lugares. Vejam que são homens que estão andando com Jesus numa situação ali de acanhamento econômico, de luta e tal, mas que tem o coração cheio de ambição e de desejo pelos primeiros lugares. E isso porque Jesus lutou com eles, sempre rebatendo esse conceito, dizendo: quando vocês chegarem nos lugares, não busquem os primeiros lugares. Quando vocês entrarem nos ambientes, fiquem nos últimos lugares até que vocês sejam chamados. Lembrem-se que os últimos serão os primeiros. Então ocupem sempre as últimas posições. Mas na plástica, no outdoor, na imagem, eles diziam: não, tá bom, Senhor. Mas quando tiveram a intimidade e a oportunidade, fizeram o pedido que estava dentro do coração: a gente gosta mesmo é dos primeiros lugares, a gente gosta mesmo é dos patamares mais elevados, a gente gosta mesmo é da nomeação mais onerosa, a gente gosta mesmo é das posições mais rentáveis. Por favor, Senhor, nos honra com isso. Agora é engraçado, irmãos, que alguém olha e diz assim: tá vendo? Esses daqui são pecadores, mas se eles escondem esse pecado, se eles escondem essa fragilidade, não haveria graça para eles. Mas eles são verdadeiros, eles são autênticos, eles são genuínos, e eles vão e dizem para Jesus: Jesus, a gente é assim, quebra isso em nós, arranca de nós o nosso orgulho, a nossa altivez, arranca de nós a nossa soberba, a nossa presunção, e nos humilha, Senhor, até sermos servos submissos e entregues ao Senhor. Aleluia. O João desenvolve intimidade porque ele apresenta as suas fraquezas diante de Jesus. Quer desenvolver intimidade? Conte para Jesus o que você carrega dentro de você. Às vezes você diz assim: mas eu não posso contar, porque as pessoas vão ouvir. Ora baixinho, ora na sua mente, ora no seu coração, porque aquele que o salmista diz: ainda antes que venha a palavra em nossa boca, ele já nos conhece. Ele vai te ouvir, ele vai te ouvir, ele vai te ouvir. Enquanto nós camuflamos, enquanto nós encobrimos, enquanto nós escondemos, enquanto nós vedamos os nossos pecados, nós não damos a oportunidade de Deus de nos perdoar. Mas quando nós confessamos, o salmista disse: enquanto eu escondi, os meus ossos apodreceram e o meu coração enfermou, mas o dia que eu confessei, houve cura de Deus para minha alma. Levante a sua mão, por gentileza. Levante mais alta a sua mão, levante a tua face, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor. Quem tem intimidade é aquele que confessa. Vejam a biografia de Saul e a biografia de Davi. Na opinião dos irmãos, pelo que os irmãos conhecem, quem pecou mais? Davi ou Saul? Me parece que Davi é mais pecador do que Saul. Mas existe uma coisa que distingue Davi de Saul, é que o Davi, ele não esconde os seus pecados. É claro que por um tempo ele escondeu, até que o Natã colocasse o dedo em riste contra ele e o fizesse confessar. É claro que houve um tempo que ele escondeu, mas quando ele foi confrontado, ele não inventou desculpas, ele não jogou a culpa em ninguém, ele não dissimulou, ele não deu justificativa para o seu erro. Ele foi lá e rasgou as vestes, cobriu a cabeça de cinzas, aleluia. Ele se humilhou diante de Deus e disse: eu pequei mesmo, eu pequei mesmo, eu pequei mesmo. E para que ficasse registrado, ele escreveu o Salmo 51 e está espalhado para o mundo todo, para que todos olhem para ele e vejam que ele é um pecador, mas ele é um pecador que se prostra, que se humilha, que confessa, que deixa, é alcançado pela misericórdia, pela graça, pela bondade, pela generosidade de Deus, pela generosidade de Deus. A gente desenvolve a intimidade confessando. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Aleluia, aleluia. Se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos livrar de toda injustiça e iniquidade. Vocês devem lembrar daquilo que João diz lá em 1 de João 2:1:
Jesus, não pequeis, por isso eu vos escrevo estas coisas, para que não pequeis. Todavia, se pecardes, lembrem de uma coisa: vocês não estão sozinhos, vocês têm do lado de Deus Jesus Cristo justo, um advogado que intercede por vós. A graça de Deus é mais profunda que as nossas falhas, e a sua força é aperfeiçoada em nossa fraqueza. Confessemos as nossas debilidades, e o resultado será intimidade com Deus. Não esconde não. Fala para o seu irmão: o melhor caminho é não esconder. Não esconda não. Não esconder, não esconda não. Da Candorema Shurabai. Nós vamos sair daqui mais íntimos de Deus. Aleluias. A igreja não é uma comunidade de pessoas que não pecam. A igreja é uma comunidade de pessoas que pecam, mas se humilham, confessam, se arrependem, deixam o pecado. Aleluias. Deixam o pecado, essa comunidade deixa o pecado e recebe a misericórdia de Deus. Pecadores salvos pela graça. Nós somos pecadores salvos pela graça. Agora, como é que a gente faz para ter intimidade? Em segundo lugar, a gente tem intimidade nos mantendo perto. A intimidade requer algumas ações nossas, além de dizer a respeito dos nossos pecados e das nossas falhas. Em segundo lugar, nós devemos nos manter perto através de algumas coisas. Em primeiro lugar, através da oração. Não tem como nós nos mantermos íntimos de Cristo se não cultivarmos a prática da palavra, a prática da oração, a prática do clamor. O apóstolo São Paulo vai escrever aos irmãos de Tessalônica, e ele vai dizer em 1 Tessalonicenses 5:17: orai sem cessar. É interessante que nós vemos muitas vezes Pedro conversando com Jesus, sim ou não? Os irmãos veem isso nos evangelhos, Pedro sempre conversando com Jesus, não é? Mas quando o assunto é muito delicado, o Pedro não tem coragem de perguntar. E aí o Pedro usa aquele que conversa com liberdade com Jesus, que é o João. O Pedro diz: pergunta você para ele. E aí o João, que tem liberdade com Jesus, pergunta: quem vai trair? E Jesus indica lá que é o Judas. Isso mostra que a intimidade com Jesus é decorrente de uma vida de oração, de uma vida de súplica, de uma vida de clamor. O Senhor Jesus deu-nos o exemplo de intimidade com Deus através da oração, e os apóstolos vão dar exemplo de intimidade com Cristo através da oração, deixando-nos essa lição, que se orarmos, os céus se abrirão e a intimidade com Cristo se desenvolverá. Digamos que a gente é amigo e eu fico 1 ano sem falar com você, eu vou ter intimidade com você daqui a 1 ano? Digamos que a gente é irmão, tem relação de consanguinidade, e eu fico 5 anos sem falar com você, eu tenho intimidade com você? Digamos que eu sou seu filho, ou você é meu filho, e a gente fica 10 anos sem conversar. Daqui 10 anos a gente é obrigado a sentar para tomar um café. A gente vai ter alguma coisa em comum? Não. Por quê? Porque a intimidade é construída com o diálogo. A intimidade é construída com o colóquio, com a conversa. A intimidade é construída com a oração. É por isso que nós não podemos esperar intimidade com Cristo sem desenvolvermos uma vida de oração constante. Que Deus nos leve a orar para que, como fruto dessa vida cotidiana de oração, nós tenhamos intimidade com Cristo. Agora é importante nós desenvolvermos também uma outra intimidade com Cristo, ou melhor, intimidade com Cristo a partir de uma outra ação, que é através da palavra. Como é que a gente fica perto de Cristo? Nós só podemos ficar perto de Cristo se nós ficarmos perto da palavra. Como é que a gente se torna íntimo de Cristo? Como é que a gente se torna conhecido de Cristo e conhece Cristo? Como é que a gente desenvolve uma mente que pensa como a mente de Cristo, um sentimento que é mais ou menos assemelhado ao sentimento de Cristo, se nós conhecermos Cristo a partir da Bíblia?
quanto mais próximo da Bíblia, quanto mais íntimo da Bíblia, quanto mais conectado com as Escrituras, mais íntimo de Cristo nós seremos. Quanto mais distantes da Bíblia, mais distantes do Deus da Bíblia. E quanto mais íntimos da Bíblia, mais íntimos do Deus da Bíblia. Que Deus nos leve a ler a palavra de Deus. Que Deus nos leve a meditar na palavra de Deus. Que Deus nos leve a estudar a palavra de Deus. A palavra de Deus é que vai nos trazendo compreensão a respeito do pensamento de Deus. O John MacArthur, ele escreve um livro chamado Pense Biblicamente. Aí lá no meio do livro ele fala: pensar biblicamente é pensar igual a Deus. Como é que a gente faz para pensar igual a Deus? Só tem um caminho, é se nós nos tornarmos íntimos de Deus na leitura da palavra, na leitura da Bíblia, na meditação da Bíblia, no estudo da Bíblia, na dissecação do texto sagrado. É quando nós nos debruçamos sobre a Bíblia e vamos entendendo a Bíblia, é que a gente vai percebendo os sentimentos de Deus. Tem um livrinho que eu li assim, o livro é da década de 60, o livro é do Charles A. Dodd, e ele lançou o livro lá na década de 60, e o livro se chama O Fundador do Cristianismo. E aí o Charles A. Dodd fala sobre cristologia no livro, e quando ele está lá falando sobre cristologia, ele fala assim: olha, eu poderia apresentar Cristo para vocês a partir dos milagres dele, eu poderia apresentar Cristo para vocês a partir da biografia que a sociedade acabou criando sobre ele, que é paralela à Bíblia, mas eu gostaria de apresentar Cristo para vocês estudando as palavras de Cristo. Aí o que ele fez? Vocês já viram que tem algumas Bíblias que nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, tem as palavras de Jesus em vermelho? Já viram isso, sim ou não? Você, se um dia você puder, compre uma Bíblia dessa que tem as palavras de Jesus em vermelho e leia só as palavras de Jesus. Não leia os contextos não, leia só as palavras, só os discursos, só as falas, só aquilo que Jesus diz. E você vai começar a entender o coração de Jesus, você vai começar a entender as intenções de Jesus, você vai começar a entender as opiniões de Jesus sobre as coisas e as formas de abordagens de Jesus, e aí você vai se tornar mais íntimo de Jesus. Agora, se você não quiser fazer isso só nos evangelhos, pega do Gênesis até o Apocalipse, faz igual a Mônica é bacana, que ela pega a Bíblia e lê do Gênesis até o Apocalipse, aí quando chega no Apocalipse, ela começa do Apocalipse até o Gênesis, aí ela termina a Ark, aí ela vai para a Ara, vai para a NTLH, ela já leu a Bíblia mais de 20 vezes, todo ano ela lê 1 ou 2 vezes, fazendo esse caminho, que eu acho muito bonito, muito bacana. Então, quando nós estamos conhecendo a palavra, nós estamos conhecendo e nos tornando mais íntimos de Jesus. Essa semana o pastor Elias Torralbo esteve em Princeton. Você viu o vídeo dele? Ele esteve em Princeton, lá nos Estados Unidos. Aí ele viu o que lá? O túmulo do Jonathan Edwards. E ele é um admirador do Jonathan Edwards. E ele é tão admirador do Jonathan Edwards que ele saiu aqui do Brasil, foi fazer algumas coisas lá e fez questão de ir no túmulo do Jonathan Edwards, e é uma experiência cultural maravilhosa mesmo, para registrar, né? Esse homem existiu mesmo, aqui está o túmulo dele e as memórias, né, que ele desenvolveu. E como é que o pastor Elias Torralbo conhece o Jonathan Edwards a ponto de ir lá interessado até o lugar que ele foi sepultado? Através dos seus escritos. E o curador do Jonathan Edwards no mundo foi um teólogo inglês chamado David Martyn Lloyd Jones. O David Martyn Lloyd Jones, ele guardou todo o acervo literário do Jonathan Edwards. E aí tinha um outro camarada lá que conhecia também o Edwards e lia bastante obra do Edwards, e essa pessoa começou a perceber que conforme o Dr. David Martyn Lloyd Jones pregava na abadia de Westminster, ele começava a reproduzir os pensamentos de Edwards que estavam descritos no livro. Quer dizer, ele leu tanto sobre a pessoa que ele ficou impregnado das falas da pessoa, ele leu tanto que ele ficou usando exemplos que a pessoa usava. Quanto mais nós lermos a palavra, mais parecidos com Jesus a gente vai se tornando.
Quanto mais a gente lê, quanto mais medita, quanto mais pensa, quanto mais reproduz as suas palavras, mais parecido com Ele a gente vai se tornando, mais íntimo de Jesus a gente vai se tornando. Quem tem Bíblia aí, levante a Bíblia para o alto assim. Aleluia, glória a Deus. Se você tiver com a Bíblia no celular, jovem e adolescente, levanta o celular aí e faz assim com a palavra, e diz: quanto mais próximo da palavra, mais íntimo de Jesus, mais amigo de Jesus, aleluia, mais conhecido de Jesus, e mais eu conheço Jesus. Que Deus nos abra a porta da sua palavra, que Deus nos revele a sua palavra, e que Deus nos dê ânimo para lermos e buscarmos a sua palavra, a sua palavra e a sua palavra. Em último lugar, para a gente ir para a ceia, como é que a gente mantém uma intimidade com Jesus? A gente mantém a intimidade com Jesus confessando a Ele as nossas limitações. A gente mantém a intimidade com Jesus conhecendo-o através da oração e através da palavra. E em terceiro e último lugar, a gente mantém a intimidade com Jesus recebendo de bom grado o amor de Jesus por nós. Se você puder, pega na mão desse gentil irmão que está do seu lado aí. Dizem que tem 3 classes de pessoas que não olham uma no olho da outra: os falsos que devem e os que vão pedir dinheiro emprestado. Você não pertence a nenhuma dessas classes, então olha para o olho desse irmão aí, em nome de Jesus, e diga para ele, se você não olhar para ele, vai pedir para passar até dia 5, é bom você olhar para ele, viu? Ele vai falar: no 13º eu te pago, vigia. Olha para esse irmão bonito aí, em nome de Jesus, e diga para ele: você deve demonstrar amor por Jesus. Diga: e você tem feito isso, e você tem feito isso. Diga: mas você também, diga: você também deve estar aberto a receber, para receber as demonstrações de amor de Jesus por você. Jesus, Ele demonstra o amor dele por nós, e nós devemos, irmãos, aproveitar disso. A gente deve aproveitar disso. Quando Jesus demonstra amor por nós, nós devemos nos lançar nos braços de Jesus. Lá em casa eu tenho 2 filhos, e aí eu termino. Eu tenho o Eduardo, e o Eduardo é meloso. O que é o meloso? Ele tem 18 anos. Eduardo é meloso. Ele, pelo amor de Deus, ele beija a gente mais que tudo. Ele anda na rua, por exemplo, comigo, ele é um homão, e ele anda com as mãos no meu pescoço assim, né? Ele gosta de andar de mãos dadas. Eu digo: rapaz, solta minha mão, rapaz, anda sozinho. Ele é melosão, é o jeitão dele, a gente ama esse jeito dele, né? Mais disponível assim e tal. E a Moniquinha? A Moniquinha já é totalmente arredia. Ela, por exemplo, quando vai dar um beijo, eu brinco com ela: você parece um bode. Ela vai baixando a cabeça assim, ó, vai dar um beijo na cabeça. Mas tem dia que ela está amistosa, e que de forma muito graciosa ela chega, passa a mão nas nossas costas assim, e chega com o rosto dela e dá um beijo. Aí o que eu faço? Ah, meu amigo, se ela está permitindo, eu vou dar um abraço agora nela. Aí eu aproveito para dar um abraço. Porque a gente podia ter uma outra postura. Nunca quer, agora vai querer? Também não quero. Mas essa postura é uma postura de quem não sabe aproveitar os momentos deliciosos da vida. Se Jesus abre o peito para você, não fica lá todo: ai, não sei se sou digno, ai, não sei. Se Jesus abre o peito, encosta a cabeça no peito de Jesus, até que você possa ouvir as batidas do coração de Jesus, até que você possa ouvir o ritmo do coração de Jesus. O João, ele absorve tudo. O que o Senhor tem para mim, eu vou absorver tudo. O Senhor tem o seu peito, eu vou declinar minha cabeça. Aí no outro momento lá, Jesus pegou a toalha, colocou sobre a cintura e disse: eu vou lavar os pés. O Pedro: não, o meu não, meu pé de jeito nenhum, ninguém toca no meu pé não. O João falou: Senhor, está aqui meus pés, lava de novo. Ele entrou umas 3 vezes na fila.
Quando Jesus olhou para ele e disse: filho, aí está a tua mãe, e ele não ficou: não, quem sou eu, Senhor? Não sou nem digno de ir, não. Quando o Senhor Jesus é verdade. Então ele não, o Senhor que está dando, então eu vou receber, Senhor. Jesus demonstra amor por nós. Receba o amor de Jesus, receba o afago de Jesus, receba a graça de Jesus. Tem dia que Jesus faz promessa, não fica assim dizendo: eu não quero, não faz parte de mim isso, não. Diga: se o Senhor está mandando, eu vou receber e eu vou crer. Eu creio que o Senhor vai realizar, eu creio que o Senhor vai cumprir. O dia que o Senhor dizer assim para você: eu vou derramar sobre você a água do meu espírito e vou renovar você, não fica todo ali acanhado, apequenado, intimidado, não. Abra o seu coração e diga: Senhor, pode derramar, porque eu quero receber tudo o que o Senhor tiver para mim. Tudo o que o Senhor tiver, eu quero receber. Obrigado, pastor, Deus abençoe.